Opa, eu por aqui, tudo bem? Pablo Ricardo. Vamos a mais um editorial. Fazia tempo que eu não fazia editorial corrido, né? Então eu prefiro, entre as notícias do front, enfim, de uma forma geral, eu prefiro focar nela do que no editorial. Eu tenho que estar bem para poder trazer aqui uma opinião sincera e realista. E eu vou falar exatamente sobre toda essa questão que está acontecendo. Eu não vou repetir o mesmo vídeo, né, do que Trump falou, nem algo do tipo. E nem vou repetir um vídeo que já tem aqui, no final do vídeo. Eu deixo disponível para você entender o que é essa questão. O mundo está mais à direita ou não? O que eu quero é só para deixar claro algumas coisas que o pessoal confunde muito. Você precisa entender que o que são ideais de esquerda e de direita no Brasil não necessariamente vai acontecer o mesmo no mundo. O mundo tem variações do que é esquerda e do que é direita. E mais do que isso, é uma linha tênue daquilo que é democracia de fato e o que já não é mais democracia, é um tipo de autocracia em que o indivíduo, por mais que tente dizer que existe democracia, ele é quem domina a área, tá? Outras coisas que são comuns ocorrerem é que quando um lado político no Brasil passa a defender aquilo, imediatamente o pessoal se coloca do outro lado como contrário. Não é assim que funciona. Só para você tentar entender esse conceito, como é complexo, muitos de esquerda no Brasil apoiam, por exemplo, os palestinos, tá? E quem é de direita, teoricamente, iria apoiar Israel. Não necessariamente isso acontece. Existem fatores religiosos que interferem, né? Tem muitos cristãos que, independente de ser de esquerda ou de direita, apoia aquilo que Israel defende ou pensa. Né? Existe toda uma proximidade, enfim, por N motivos, culturais também. Já pelo contrário, existem fatores étnicos, culturais, barra religiosos. Por exemplo, muitos descendentes de libanês, de sírios, que terminam, de certa forma, sendo contra Israel, mas não necessariamente a favor da Palestina. É confusa a coisa toda. É feito alguns que teoricamente defendem as ideias de Putin e se dizem que são um pouco mais à esquerda, né? Ah, se defende Putin é porque é de esquerda, logo tem que apoiar a Palestina. O que eu conheço de gente que é defensor de Putin, defensor que eu digo, simpatiza com algumas ideias, não com todas, mas com algumas ideias de Putin, mas defende aquilo que Netanyahu, o que Israel pensa, né, a respeito sobre o mundo, sobre a atual situação, que é extremamente comum e lógico, já que Israel e Rússia, eu já trouxe isso no vídeo anterior, né, que eu vou deixar no final, já que Israel teve no passado, ainda tem, mas no passado ainda mais, muitos judeus em território russo. Os russos ajudaram na época soviéticos, ajudaram bastante a comunidade judaica à medida em que foi avançando suas tropas rumo a derrotar a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Há todo um histórico do passado de muitos judeus em todo esse território polonês, todo esse território húngaro, parte da Ucrânia, Belarus, Rússia em si, comum. O mundo é muito mais do que a favor ou contra. E aí, pensando nisso, eu fiquei chocado, digamos assim. Como é que pode alguém chocado? Estou exagerando, tá? Isso é uma hipérbole. Eu não entendo como é que o pessoal ficou surpreso com a frase de Trump dizendo um ditador de eleições. Aí começam a dizer: ah, agora o pessoal vai virar trumpista comunista. Velho, não existe essa dicotomia bonitinha, claro, escuro, direita e esquerda, a favor e contra. É aquilo que eu falo. É tanto que, por exemplo, não existe isso exatamente hoje nos Estados Unidos de republicano. Existe aqueles que apoiam Trump. Se Trump não estiver no poder, os ideais republicanos de direita deixam meio que desistir, porque o pessoal apoia Trump. É trumpista, não é exatamente republicano.
E isso acontece em N situações. E aí, quando Trump fala toda essa questão, é porque claramente vamos imaginar um mundo onde existe quem governa tudo, só que quem governa tudo, de vez em quando, troca de mãos algumas alas que pensam de formas distintas. Uns que são mais progressistas, outros que são mais tradicionais. Mas imagine que todos eles mandam no mundo. Eu estou tentando ser bem geralzão assim, não trazer detalhes e tudo, até porque esse vídeo pode cair, né? Mas sendo bem simplista, esse é o termo que eu queria encontrar. Então imagine que existem donos do mundo, tá? E que o que muda muitas vezes de mãos são apenas alguns ideais. Existe uma agenda real por trás disso tudo. Essa agenda não muda, mas o percurso para se chegar naquela agenda vai mudar um pouquinho. Então, por exemplo, o controle em massa da população, do que ela pensa, do que ela sente, não vai mudar. Isso é um preceito geral. Agora, como isso vai acontecer, vai mudar. Então, às vezes, vai ser com ideais de cultura woke, ou vai ser o inverso, ideais mais de direita, ideais menos religiosos, ideais mais religiosos. Vão ocorrer variações. Então, só para deixar claro, é tudo mesma coisa. Só muda só algumas nuances. Dito isto, então, quando Trump chega e diz que Zelensky é um ditador de eleições, um ditador sem eleições, né? Ele está dizendo basicamente que, olha, você até então era a favor, você está se mostrando contra os meus ideais, então você agora é inimigo e acabou. Então, nem que para isso eu tenho que fazer pacto com aquele que até dias atrás condenávamos. No caso, estou me referindo a Putin, evidentemente. E assim está acontecendo. Zelensky tentando se aproximar ainda da galera, vamos chamar assim, do pessoal mais à esquerda. Olha que maluco. Zelensky em si tem ideais bem conservadores, né? No caso, quem apoia ele, não ele exatamente, ele é um humorista. Eu falo, alguns que apoiam ele são de ideais de ultradireita, outros são de ideais até, vocês sabem o que, defensores do bigodinho lá. Olha como é confusa. E ele vai se apoia a indivíduos à esquerda, como Macron, por exemplo. E que indivíduos mais à direita são contra, como Orbán, ou alguns que são de direita, mas não querem confusão com ninguém, pelo menos por enquanto, até certo ponto. Como é o caso da Itália. A Itália está à direita, apoia Trump e apoia a OTAN até certo ponto, até ser favorável. Quando for desfavorável, já está tirando o time de campo em muitas coisas. Ficou neutro agora nesse evento. Então para de estar colocando, agora de estar colocando pessoas, ideais em caixinhas. A coisa é muito complexa. O mundo é complexo e vão existir essas variações, porque vai depender muito da questão de cada um, a questão cultural, a questão mesmo do que acredita, da formação acadêmica ou não. Então, tudo isso vai gerar essa, entre aspas, maluquice que vai aparentar. Outra coisa, só para deixar bem claro, quando alguém noticia ou comenta que algo está acontecendo, se não é aquilo que você queria ouvir, aí então a partir daquele momento aquela pessoa é isso ou aquilo. É feito estilo aqui o canal, né? No período em que a Ucrânia não exatamente estava vencendo, mas estava numa posição até relativamente melhor, eu recebia muitos comentários dizendo que eu era anti-Rússia, Ucranete, esse tipo de coisa. Foi a Rússia começar a avançar, aí eu virei Russete. Eu só estou noticiando, eu só estou trazendo a notícia. O pessoal às vezes propaga alguns termos que nem sabe o seu significado. Ah, fulano é Fá
você sabe o que no final tá, né? Vá e por aí vai, né? Eu vou evitar o que Mussolini foi. O pessoal não sabe nem o que é aquilo. Ah, fulano agora é comuna. Você sabe o conceito de comuna, de comunista, de fato? Será que é mesmo ou não? Ou você só está indo com os outros? Entenda que a Rússia ter um passado comunista, ou país comunista, digamos assim, de ideais, não que ele vivenciava o que era, mas ideais comunistas, não quer dizer que hoje ele é muito complexo. É feita a história de, por exemplo, China. A China é um país comunista até certo ponto. É uma mistura. Não, esquece essas caixinhas de ideias. Ah, isso é aquilo. É complexo mesmo. Eu sei que você às vezes quer. É feito quando eu era criança, que eu olhava nos anos 90 e quando eu olhava o conflito Israel e Palestina, eu ficava, poxa vida, eu quero entender porque eu quero torcer para alguém. Era quase isso. E o pessoal, alguns adultos chegam exatamente em idade mais avançada e tudo mais, viram adultos, resumindo, e parece que ainda ficam buscando exatamente isso. Espera aí, eu preciso entender só um pouquinho aqui para torcer para alguém. É assim que a coisa funciona. Mas tudo bem, continue torcendo, desde que você não fira nenhum preceito básico que você acredita. Eu suponho que você acredite em alguma coisa. Então, só cuidado com isso. E já para encerrar, então, não é surpresa alguma essa movimentação de Trump contra Zelensky, contra os europeus. Ele já vinha dizendo isso desde o primeiro mandato dele. Ele vinha dizendo isso na sua campanha, antes de tomar posse. Ele já estava deixando bem claro que seria primeiro os Estados Unidos em relação a qualquer outra coisa. Primeiro eles, depois o restante. Make American, como é o velho conceito lá, o MAGA, a sigla lá daquilo que ele acredita, né? Fazer crescer de novo uma América nova. E esses Estados Unidos que Trump está buscando, evidentemente, depende de muitas coisas externas, mas uma das grandes coisas que ele está fazendo e bem feita, por sinal, exageros, sim, mas que está sendo feito é corte de gastos. Os Estados Unidos, que é um país extremamente corrupto, acredita ou não, você, mas está o país, sim, os Estados Unidos é um dos países mais corruptos das mais variadas formas, que não vem ao caso aqui, cabe um vídeo só sobre isso. Mas ele está tentando, ele está tentando. E aí, lógico, evidentemente, ele vai estar cortando primeiro naquilo que é mais interessante para ele, como, por exemplo, a USAID, ou como o pessoal lá da educação, coisas desse tipo, que é exatamente onde tem mais alguns problemas mais graves daqueles que são contra Trump. Então vai ser natural ele cortar primeiro esses gastos. Mas esquece esse papo de que, que surpresa, ou então alguém falar sobre tal coisa, ou então Trump dizer isso, aquilo, outro, agora ele é anti isso, anti aquilo. Ele está defendendo aquilo que ele acha que é interessante, defendendo os interesses, primeiro, de uma agenda americana a longo prazo que existe, e depois defendendo, em segundo lugar, defendendo uma agenda no qual ele acredita, e em terceiro, defendendo uma agenda individual mesmo dele. Então, uma agenda americana, uma agenda do grupo, um grupo maior que ele representa, tá? Uma ala daquele que ele representa, e depois a pessoal. Primeiro sempre vai ser isso, sempre vai ser o governar, os governantes, no caso, aqueles governantes governarem o mundo, aquela coisa quase que a nível conspiracional que existe. Existem meio que donos do mundo, você sabe que sim. Como trouxe até um inscrito aqui do canal, ele comentando, foi bem interessante, depois eu acabo até um texto sobre isso, um vídeo sobre essa ideia. Ele comentando, você percebeu que os mesmos, foi Lauro Goldbach, né, que escreveu, percebeu? Os mesmos investidores patrocinam exploração mineral e produção de armas e guerras pelo mundo.
né? Isso é uma curiosidade. Que é aquilo, aquela agenda maior. Existe uma agenda maior de tudo. Outro detalhe importante é que você precisa entender que Zelensky ele é ou foi importante até certo ponto. Em algum momento ele perdeu a linha, falou demais e passou a ser descartável. Pois é, isso é, verdade, isso é uma dura verdade para alguns. Ele falou demais e agora está sendo descartado até, até acredita ou não, pela França, pelos dizeres de Macron, defendendo, mas ao mesmo tempo dizendo, olha, não vamos mandar tropas por enquanto. A Alemanha dizendo, olha, vamos defender, mas não vamos mandar tropa. Né? Tudo isso, pense bem, tá? Defenda, tudo bem. Agora, analise que não existe esse mundo dicotômico, que é A ou que tem que ser B. Se eu penso em A, quer dizer que eu sou contra B? Não necessariamente. Pense bem nisso.